dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa e convido todos a fecharem os olhos, a pensarem na presença do nosso Mestre amado Jesus, adentrando nos nossos corações, que nós possamos nesse momento nos desligarmos do mundo, dos nossos problemas e pensar apenas nessa presença sublime, nos abraçando e socorrendo em nossas aflições. Senhor Mestre amado, nos ensina a praticar o seu Evangelho, a auxiliarmos uns aos outros, a sermos luzes àqueles que cruzam o nosso caminho. Abençoa, Senhor, também todos os trabalhadores, sejam da área da saúde, os profissionais, motoristas, da segurança e principalmente os nossos políticos, para que possam lembrar do compromisso assumido para o seu melhoramento, que é sempre em prol uns dos outros. Abençoa em especial o nosso país, a nossa pátria do Evangelho, para que possamos o quanto antes despertarmos para os seus ensinamentos. Abençoa também o nosso planeta, para que possamos sempre lembrarmos da sua palavra e colocarmos em prática. Nessa manhã em especial, que começamos a nossa semana, pedimos que a sua luz, Senhor, envolva a nossa irmã Paola, para que ela possa ser clara e objetiva nos seus ensinamentos e que possamos, Senhor, sairmos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Com a palavra, Paola, ela é do nosso lar de Londrina, é a primeira vez que ela vem à nossa casa, mas ela é filha da Gisele, que está sempre aqui nos auxiliando, e ela tem umas excelentes palestras também gravadas no nosso canal, tá? A palavra Paola. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Então, como a Ana já me apresentou previamente, estou por aqui pela primeira vez nesse centro espírita. É uma gratidão imensa pelo convite, por estar aqui com vocês hoje e por poder ter essa oportunidade de trazer algumas reflexões nesse domingo de manhã. A gente sabe que dentro do espiritismo, dentro do cristianismo, dos ensinos que a gente estuda de Jesus, cada leitura, releitura, cada livro que a gente pega, a gente tira novas reflexões, novas interpretações e ensinamentos para nós colocarmos em prática na nossa vida. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é muito difícil de nós colocarmos em prática, mas é importante que a gente sempre mantenha esse estudo atualizado para que, nas nossas próprias dificuldades e aflições, nós consigamos nos recordar daqueles ensinamentos e ao menos utilizar como uma luz, um caminho, nos auxiliar nas nossas próprias escolhas. Hoje eu escolhi trazer para vocês 3 lições de vida, dentre tantas que nós conseguimos tirar dentro do Espiritismo, dos seus ensinamentos, mas que para mim são lições importantíssimas. Por quê? Porque além de nos auxiliar ao caminho que nós temos que trilhar, nos dá também aquele ânimo de vida. Porque muitas vezes, muitos ensinamentos a gente estuda, a gente fala, não, eu sei, é assim que deve ser, é isso que eu tenho que fazer como espírito imortal que eu sou. Mas é muito difícil, muito desanimador muitas vezes, desafiador também. Então, hoje, através de lições, passagens bíblicas e também
do Pentateuco, né, do Espiritismo, as 5 obras básicas, a gente vai conseguir extrair essas 3 lições muito importantes que, como eu disse, nos dá um ânimo para continuar. E acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem essa energia de continuar. A gente estuda, a gente vem muitas vezes no centro porque nós estamos precisando receber, mas no dia a dia é outra coisa, é diferente. Então vamos lá. Primeira questão, primeira lição que eu acho que é muito importante, porque nos remete diretamente a quem nós somos. E se eu preciso me melhorar, se o meu objetivo como espírito é o progresso, o meu objetivo da encarnação é a transformação moral e, consequentemente, a perfeição moral que lá na frente um dia nós todos vamos conseguir. Então é muito importante que a gente relembre, frise e se valorize. Porque muitas vezes, infelizmente, de forma até automática, a gente acaba se comparando com os outros, comparando as vidas, julgando a vida dos outros e, por fim, reclamando com Deus pelo que nos acontece ou pelo que nos deixa de acontecer. Mas no fundo a gente sabe que só nós somos responsáveis pela vida que nós temos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, porque nós já tivemos inúmeras existências antes dessa. Mas mesmo assim é difícil. Então, por isso, a primeira lição muito importante para a gente lembrar, que eu gostaria de trazer hoje, são os nossos talentos. E aí, quando a gente fala em talentos, talvez a primeira coisa que vocês pensem é: muito legal, né? Lembro da parábola dos talentos, de algumas passagens, talvez, sobre a temática, mas eu acho que eu não tenho talento. Não tenho nada, não sou boa em nada. Eu vejo as pessoas que têm facilidades com certas atividades, mas eu nunca encontrei meu talento. Eu acho que eu tenho dificuldade com tudo na vida. Mas calma lá, não é bem assim. Por quê? Vamos retomar lá atrás. Quando Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, Deus nos criou da mesma forma, na mesma oportunidade, todos simples e ignorantes. E aí, com isso, Ele nos deu o livre-arbítrio, que é maravilhoso, que é a nossa própria escolha de resolver a nossa vida, de caminhar em cada uma dessas encarnações. Mas é claro que esse livre-arbítrio é ótimo, é maravilhoso, mas nos traz também as responsabilidades. Tudo tem consequências. E dentro das leis divinas, a gente não foge de nenhuma dessas leis. E uma das mais importantes, que a gente estuda muito, inclusive dentro do Espiritismo, é a lei de causa e efeito. Então as consequências a gente vai colher sempre, independente das nossas escolhas. Mas, o que mais que Deus nos deu quando Ele nos criou? Ele nos deu ferramentas importantíssimas, intrínsecas dentro de nós, que muitas vezes a gente não percebe que tem, mas nós temos, como é o caso dos talentos, como é o caso das próprias leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Então vejam, eu reforço mais uma vez, na prática é diferente. Na prática eu sei que é difícil, todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, mas Deus, Ele nos deu inúmeras ferramentas para nos auxiliar, e muitas vezes nós ignoramos, ou não queremos enxergar, ou não queremos buscá-las e percebê-las, porque muitas vezes elas não são tão claras, tão fáceis de compreender. E a questão dos talentos. Por isso, já que Deus é justo, é óbvio que Ele nos deu talentos a todos nós, mesmo que nós pensemos que não, mesmo que nós falemos hoje, mas eu ainda não encontrei no que eu sou boa, né? Qual que é meu talento? Qual que é a minha facilidade? Porque, como eu disse, muitas vezes também a própria palavra acaba nos
confundindo o seu significado. Mas talentos nada mais é do que? São ferramentas realmente para nos auxiliar. Não significa que talentos só se enquadrariam aquelas questões que nós temos facilidades ou que nós somos realmente bons. Não. São apenas ferramentas, tá? E por conta disso, eu trouxe algumas passagens bíblicas, como eu disse, em cada uma dessas lições, para nos ajudar nesse caminho das reflexões. Essa primeira, muito importante, né? Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, olha aqui, os talentos vindo na forma de dons, sinônimo. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Por que eu quis selecionar essa passagem? Primeiro, que já nos dá uma visão didática, vamos assim colocar, de exemplos realmente de talentos. Porque muitas vezes falam, nossa, é verdade. Talentos não é só aquela pessoa que já nasce autodidata, né? Já começa a tocar 3 instrumentos musicais, ou que é muito inteligente desde a infância. Não, há vários tipos de talentos. E tem, inclusive, atividades que são simples, que nós fazemos no nosso dia a dia e nós não enxergamos como talentos. Nós enxergamos como algo comum. Mas nem sempre é assim e nós ainda vamos ver por quê. Mais 2 passagens para nós refletirmos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Primeira questão que a gente vai frisar aí, que nós vamos ver também de forma mais esmiuçada. Exercer o dom, o talento, essa ferramenta para quê? Servir os outros. Esse é um ponto muito importante também. E uma outra passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa é uma referência, né, ao finalzinho da parábola dos talentos, que também é super importante e também nos ensina, nos traz inúmeras interpretações para o nosso dia a dia. Então vejam, nos foi dado. Se nos foi dado, não é por acaso, não é para a gente deixar ele guardadinho. Não, é para nós investigarmos o que nós temos de ferramentas e utilizarmos a nosso favor e a favor do próximo também. Muito bem, e aí eu friso mais uma vez para vocês. Pode parecer que não, mas todos nós temos talentos. E eu vou contar uma história para vocês em relação a todos nós termos talentos, porque para vocês verem que muitas vezes os talentos são coisas simples, que a gente acha que não é algo extraordinário, diferente, que todo mundo tem, que todo mundo pode doar ou dar. Mas é a sua escolha em melhorar aquela ação, aquela atitude, aquele caminho. Nós lá no Centro Espírita Nosso Lar em Londrina, nós temos um grupo de estudo toda terça-feira. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras correlatas. Então a gente separa por tema de acordo com o que está na sequência do Evangelho e retiramos às vezes outros textos de outros livros espíritas também. É um grupo de estudo da ala jovem, inclusive no final fazer um convite a quem queira se deslocar até Londrina, né, na terça-feira. Retornamos essa semana de forma presencial, estávamos de forma virtual. É um estudo bem bacana, aberto a todo mundo que queira estudar conosco, ler, refletir, trocar ideias, interpretações. E nós estávamos um dia desses, uma terça-feira, estudando
a parte do sede perfeitos. Até antes, acho que falava bem da parte, acho que era o homem de bem. E a gente fala, nossa, caracteres do homem de bem, meu Deus, como estamos longe disso. Um dia seremos todos homens de bem, mulheres de bem, mas estamos ainda muito distantes. E muitas vezes isso nos desanima, como eu disse no início. E a gente começou a exemplificar formas, atitudes, ações para auxiliar o próximo. E nós sabemos que também, quando estudamos o Espiritismo, sempre todo assunto vai retornar na ideia e da importância da caridade. Então um colega meu comentou, nossa, mas eu estou lembrando agora que eu sempre quis fazer uma atividade, mas eu nunca coloquei em prática, que é poder auxiliar as pessoas nos bairros mais necessitados, mais pobres, né? Lá em Londrina a gente conhece um que nós frequentamos também, o Centro Espírita Alta de Souza. Lá no bairro São Jorge eu sempre quis auxiliar aquelas pessoas, ensinando um pouquinho do meu trabalho, para auxiliá-las também a procurar emprego, a ajudar na subsistência da família. Ele é um engenheiro agrônomo, né? Então ele falou, eu sempre tive essa ideia de, sei lá, fazer um curso rápido para elas aprenderem a ter uma pequena horta em casa, a plantar pelo menos alguns legumes, alguns temperos para auxiliar, para vender, né? Enfim, aí comentou. E a gente começou a discutir sobre isso. O quanto, muitas vezes, para nós, tudo bem, nem todo mundo gosta de ensinar, mas, né, tomando esse exemplo do meu colega, mas o tanto de coisa que nós teríamos para ensinar para o outro. E às vezes a gente não precisa ensinar exatamente como a gente aprende, como a gente se relaciona dentro da nossa profissão. Não, às vezes é um mínimo, um básico que já vai auxiliar e muitas vezes modificar a vida daquela pessoa e daquela família. E ficamos discutindo sobre isso. Até que nós pensamos assim, nossa, mas se a gente for parar para pensar, a gente não precisa ir longe. A gente não precisa juntar cada um as suas expertises dentro da profissão e fazer uma palestra, uma conversa lá com eles para auxiliar. A gente pode fazer um básico que para eles talvez vai ser mais importante ainda. E o que é? Se nós pararmos, por exemplo, para ensiná-los a ler e escrever, já vai ser maravilhoso e vai ser a base de todo o resto. Por quê? Lá as crianças elas têm dificuldade, né, de frequentar a escola, de aprender a ler e escrever. Então os adolescentes tem muitos que não sabem ler ainda e os pais também não. Então vai sendo um ciclo, né, essas gerações e essa questão da educação. Então a gente pensou, nossa, é verdade, porque todo e qualquer emprego que eles forem procurar, você tem que ter um mínimo, você tem que saber ler, né, entender o que está acontecendo, independente da função. Isso é o básico, é isso que vai os colocar dentro da sociedade novamente para que eles tenham um futuro, tenham condições de crescimento, tenham condições, né, de qualquer emprego, de continuar a estudar e assim por diante. E aí essa foi a reflexão e a gente ficou se sentindo até um pouco mal, porque falou, nossa, tá tão acessível, né? Para nós é algo tão automático, ensinar que palavra que é, quais são as vogais, ensinar aos poucos, incentivar a leitura e assim por diante, para eles modificaria a vida deles, sejam as crianças ou os adultos. Então vejam, todos nós temos talentos, todos nós temos oportunidades ao nosso redor para auxiliarmos, para servirmos o outro. Às vezes a gente acha que é algo bobo que nós estamos fazendo, mas para outra pessoa é super importante, né? Um abraço às vezes para uma pessoa, você vai e abraça espontaneamente, você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa. E muitas vezes aquele abraço modificou o dia dela. Isso é muito importante. E tudo isso são gestos e formas de talentos. Outra questão importante que a gente correlaciona, né, já também com esse exemplo, com essa história, é fazer o bem. Porque vocês viram nas passagens, todos nós temos dons, talentos, ferramentas. Qual o objetivo? Servir os outros. Por quê?
Eu só vou evoluir, só vou me transformar através das minhas decisões, das minhas escolhas. Porém, nada adianta eu evoluir sozinha, eu caminhar sozinha. Não, nós somos irmãos, estamos todos juntos. Se o planeta está em transformação, em evolução, não basta que uma pessoa se modifique. É o conjunto, toda a sociedade. Então a gente tem que nos ajudarmos. Nós fazemos a nossa parte, a gente não vai controlar a vida do outro, obviamente, cada um com suas escolhas e seu livre-arbítrio, mas nós vamos ajudá-lo no que ele precisa e no que ele quer ser ajudado também. Isso faz toda a diferença para a nossa vida, para a nossa própria existência e para a do outro também. E aí, para fecharmos já essa primeira lição, trouxe mais um trecho de um texto de Emmanuel, onde ele vai frisar a importância do trabalho, como sempre, né? Em vários textos das obras espíritas a gente não foge muito disso. Então ele vai dizer que na abistança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Então, agora, depois dessa palavra de Emmanuel, não temos nem argumentos. Quando vocês lembrarem não tenho talento, se lembre de Emmanuel. Tenho sim. Talento comum a todos nós. Servir, o trabalho. Qualquer tipo de trabalho sempre vai ter uma oportunidade de nós estarmos agindo. E mais uma vez, Emmanuel, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Correlacionando então o trabalho também em prol do outro. Importância de sempre trabalhar, independente então da razão, do motivo, do tipo de atividade, mas sempre lembrando do bem comum. E passamos para a segunda lição, que, como eu disse no início, são lições que nos remetem à nossa individualidade, ao nosso ser. Então, os talentos nos remetem então à nossa própria autovalorização de quem somos, o que temos já dentro de nós, porque a gente se sente sim desanimado, incapaz, improdutivo, muitas vezes inútil. E isso só nos trava, nos estagna na nossa reencarnação, não nos faz nenhum bem. E em segundo, coração. Por que, Paola, coração? Bom, se Deus nos criou, então, como simples e ignorantes, da mesma forma, nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o que vamos fazer das nossas vidas, das nossas múltiplas existências e jornadas. E depois, obviamente, de acordo com as nossas escolhas, vamos colher as nossas consequências. O que o coração tem a ver com isso? O coração, na verdade, ele também vem como uma forma de nos auxiliar. Porque muitas vezes a gente também ignora, mas o coração sempre vai nos dar o norte. Sempre teremos dentro de nós fagulhas de Deus. Lembrem-se, né? Vós sois deuses também. Nós somos todos filhos dele. Então nós temos um pedacinho dele dentro de nós. Nós somos continuidade, somos criaturas dele. Isso é importante a gente lembrar também, para mais uma vez nos dar forças para continuar. E claramente não poderia deixar de destacar aqui essa lindíssima passagem, aos Colossenses capítulo 3, versículo 23, que inclusive já foi tema de vários eventos espíritas, principalmente dentro da juventude. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O que ele está dizendo aqui? Todas as suas escolhas, todas as suas atitudes, todas as suas palavras, olhares, gestos, fazei de todo o seu coração, de toda a tua alma, naquele sentido de buscar dentro de você aquela fagulha de Deus, como Ele trataria, como Jesus trataria o seu irmão.
E quando a gente fala também em coração, a gente vai relacionar 3 pontos para nos auxiliar nesse sentido, né, de fazer tudo com o coração. Às vezes a gente relaciona fazer tudo com amor, com carinho, que óbvio, também tem esse sentido, mas não é só isso. Primeira questão, está relacionada a sermos sinceros. Então, quando a gente fala, por exemplo, a eficácia da prece, ela é eficaz quando é feita de forma sincera, independente do tamanho das palavras, se é uma prece feita da sua cabeça, né, ou se é uma prece pronta, ela vai ter eficácia, sempre vai ter, porque nunca estamos sozinhos, desamparados, quando nós agirmos com sinceridade. Então, fazer tudo com o coração, as nossas escolhas, as nossas atitudes, está relacionado a sermos sinceros. Sinceros conosco mesmos, porque às vezes a gente foge da sinceridade de nós mesmos. A gente quer mentir para nós mesmos. A gente sabe quem nós somos, o que nós realmente gostamos e não gostamos, mas a gente tenta fingir para nós mesmos. Isso também, obviamente, nos faz mal. E sermos sinceros com os outros. Lógico que a gente tem que tomar cuidado com essa sinceridade, porque muitas vezes a gente atinge o limite da vida alheia, tentando de certa forma controlar a vida do próximo, dando questões que eles nem nos pediram opinião, mas a gente dá opinião na vida do outro e quer falar o que o outro tem que fazer. E aí a gente confunde com sinceridade. Ah, não, porque eu sou muito sincero, eu falo o que vem na cabeça. Isso não é sinceridade, isso daí é falta de empatia. Por quê? Cada um tem as suas escolhas, a não ser que a pessoa peça a sua opinião, o seu auxílio. É um pouco diferente, mas mesmo assim, você dá a sua opinião. Quem vai ter a escolha final é o outro. Então, ser sincero com o outro é muito importante, estar relacionado a fazermos com o nosso coração. Para comprovar isso, porque eu sou advogada, tá? Então, tudo que eu falo eu tenho que comprovar, porque eu estou acostumada com isso. No Livro dos Espíritos, a questão 653, Kardec vai perguntar: precisa de manifestações exteriores à adoração? E aí os Espíritos vão responder: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então é apenas um exemplo que a gente encontra dentro do Livro dos Espíritos de que o que é o verdadeiro adorar? Como eu disse o exemplo, o que é a verdadeira prece? Aquela que é feita coração, verdadeira, sincera. Outra questão que nós relacionamos ao fazer tudo com o coração. Então, primeiro, sermos sinceros. Segundo, sermos justos. Olha só, aí já está ficando um pouquinho mais complicado. Então, quando eu escolho com o coração, eu tenho que ser uma escolha justa. Para mim e principalmente para o outro. Porque nós vivemos aqui na Terra e nós vemos notícias terríveis e a gente fala: meu Deus, esse mundo está difícil mesmo. E até nós que estudamos, às vezes estamos pensando: mas será que está tudo certo mesmo? Será que tem justiça? Porque parece que tem tantas injustiças, injustiçados. Então, olha só, Deus, Ele é justo. Mas nós, que somos seres imperfeitos ainda, infelizmente agimos de forma injusta com as outras pessoas. E talvez esse olhar de sermos justos faça a diferença no nosso caminhar. E é óbvio que a gente também não para pensar no dia a dia: nossa, será que aquilo que eu falei para o outro foi justo? Será que eu estou talvez fazendo certas escolhas porque se envolvem com os meus gostos pessoais, porque talvez eu goste de uma pessoa, porque talvez, enfim, por outros motivos eu fiz aquela escolha, né, a parte mais emocional, ou realmente eu estou sendo racional e sendo justa? Isso é algo que a gente tem que pensar, porque é nós que vamos modificar a sociedade, mais uma vez, e, consequentemente, o nosso mundo onde vivemos. Mais uma questão do Livro dos Espíritos, questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E os Espíritos já vão direto no Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo.
No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, olha só, é aquela regrinha de ouro que a gente comenta. Fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Eu, particularmente, antes de ler essa questão, não tinha parado para pensar que essa regra imprimiria o senso de justiça. Mas imprime. Por quê? Normalmente eu desejo coisas boas para mim. Normalmente eu desejo elogios a mim. Eu desejo pessoas educadas ao meu redor. Eu desejo pessoas proativas ao meu redor. Então, se eu fizer o mesmo com o outro, na minha concepção eu estou sendo justa, porque é algo que eu gostaria, que eu ficaria feliz, que eu ficaria animada. Então, olha só que bacana. É claro que, se a gente for analisar essa regra, a gente sabe que na prática cada um é diferente do outro. Então, talvez o que eu gostaria que fizessem comigo não é o mesmo que a Ana gostaria que fizessem com ela. Mas se eu faço de todo o meu coração, mesmo não sabendo o que ela gostaria, eu fiz com minha boa vontade. Eu não sabia que ela não gostaria dessa forma, mas eu dei o meu melhor, porque para mim eu gostaria. O certo seria nós conseguirmos entender e compreender o que o outro gostaria, não o que eu gostaria. Mas isso também já é um pouco mais, um pouquinho mais difícil. Mas só de nós nos colocarmos no lugar do outro, só, né, entre aspas, porque na prática também é difícil, estaremos de certa forma imprimindo a justiça relacionada a fazer tudo com o nosso coração. Por fim, fazer tudo com o coração é também sermos conscientes. E a parte da consciência também é complicado, porque seria muito mais fácil nós fugirmos, só realizarmos atitudes inconscientes, porque depois pra gente argumentar é mais fácil. Não, que naquele momento eu realmente não estava pensando, estava inconsciente, então parece que dá uma abrandada, né, nas nossas escolhas. Mas a gente não tem como fugir na prática não, porque nós sabemos que depois do nosso desencarne, a consciência vai retornar. E não adianta nós falarmos, então eu fiz essa escolha, eu fui por esse caminho, por conta da minha própria vivência, das minhas experiências, das pessoas ao meu redor que tiveram ao redor, mas isso não cola. Quando desencarnarmos não vai. Não, mas você tem a consciência, realmente. Você estava numa família assim, num ambiente assado, porque você escolheu lá atrás. Então nada é por acaso. Então também não pode reclamar. E segundo, também está no livro dos Espíritos, não coloquei aqui. Também não vou saber de cor, obviamente, a questão. Mas tem uma questão que fala, né, na parte da liberdade. Tem liberdade de pensar, liberdade de consciência. E os Espíritos vão explicar. Não existe arrastamento irresistível. Independente das suas experiências, do que você vive no momento, ninguém te arrasta obrigatoriamente a fazer uma escolha. Mesmo que você fale, meus pais mandavam em mim, ninguém deixava, era proibido. Não, no final você que escolhe. Talvez em certas fases da vida você não tenha liberdade de escolha aqui nas situações humanas, mas liberdade de pensamento e consciência nós temos, desde recém-nascido, porque o pensamento ele vai longe. Parece que ele é só um pensamento, algo muito íntimo, mas a nível espiritual não é nada íntimo. Todos sabem o que nós pensamos e o pensamento é o nosso transporte. Então vejam, somos livres sim e temos essa responsabilidade para acolher depois. Então sermos conscientes é de certa forma também agirmos com o nosso coração. Mais uma questão para frisar, aquela super conhecida 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí continua, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ou seja, se a lei de Deus sempre esteve na minha consciência, por que teve que ser revelada, né? Por que teve que vir Jesus? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então nós somos teimosos, né? A gente, como eu disse, a mesma coisa dos talentos.
Nós fingimos não ter, nós fingimos não enxergar os nossos potenciais, mas nós temos, nós sabemos, basta que nós busquemos. Mesma coisa das leis divinas, a gente acha que não sabe, mas se nós buscarmos realmente, nós sabemos o que deve ser feito. E por fim, a terceira lição que corrobora com os talentos que nos auxiliam então no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, e com fazer tudo com o nosso coração, que também, obviamente, nos auxilia no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Ter o senso de autorresponsabilidade. E eu particularmente adoro essa temática, porque eu acho que ela é super importante, é ela que no fim vai nos auxiliar nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. E acho que o Espiritismo, ele imprime totalmente esse senso de autorresponsabilidade através dos seus princípios. Essa aguinha é minha, né? Muito bem. Por quê? Se nós acreditamos então na justiça da reencarnação, de que nós não temos uma única existência, nós temos inúmeras, que nosso objetivo como espírito imortal que somos é a perfeição moral, a transformação, a evolução. Se eu sei de tudo isso, sei da lei de causa e efeito, que para toda causa tem um efeito, eu não vou fugir disso. Eu posso postergar, posso deixar lá para frente, para outra encarnação, mas uma hora eu vou ter que colher aquele efeito. Então se eu sei de tudo isso, eu tenho mais consciência e consequentemente eu tenho mais responsabilidade. Então eu não posso, como eu disse, jogar a culpa nos fatores externos, nas pessoas, na minha experiência, no que eu sofri. Todos nós sofremos, todos nós temos aflições. Esses dias estava lendo uma passagem, né? Eu proferi uma outra palestra na quinta-feira sobre o desânimo. E é muito importante a gente lembrar porque todos nós desanimamos em diversos níveis e quantidade de tempo na nossa vida também. Muitas vezes, em algumas situações, a gente fica desanimado um dia, uma hora. Outras situações terríveis, a gente fica desanimado por anos. Isso é terrível, porque vai gerando aquela mágoa, né, aquela angústia dentro de nós. Mas vejam, todos nós passamos por aflições, obstáculos, desânimo, porque faz parte. A Terra é uma escola, é transitório. São os espíritos. Nossa verdadeira casa é o mundo dos espíritos. Então a gente fica aqui só. Parece muito tempo, né? Anos, né, de uma existência, mas são instantes para o espírito. E é uma escola, tudo tem um objetivo. Então é óbvio que a gente não vai vir aqui e ter uma vida perfeita, redondinha, jamais. Então a gente tem que ter essa consciência. Se não aconteceu nada ainda na nossa vida, vamos ficar atentos, porque em algum momento vai acontecer alguma coisa. Porque faz parte, é um objetivo passar por essas aflições, por essas dificuldades. Então, termos a autorresponsabilidade nos auxilia. Pode nos dar medo, claro que nos dá. Meu Deus, eu sou responsável por tudo que me acontece. Mas pode nos dar essa força de falar, meu Deus, que maravilha, só depende de mim. É difícil, mas eu não dependo do outro. Depende só de mim, das minhas escolhas. Claro, também trouxe passagens bíblicas, né? Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Cada um. A nível familiar, nós queremos, mesmo que não percebemos, mas queremos controlar a vida do outro, as escolhas do outro, porque nós sabemos o que é melhor. Mas no final, cada um vai responder pelos seus atos. Claro, né? Em questão dos pais, eles têm a responsabilidade de conduzir aquele espírito até certo ponto. Mas depois que ele educou, puro livre-arbítrio dos filhos. E cada um vai colher realmente de forma individual. Mais uma de Mateus. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e também por suas palavras serão condenados.
mas uma passagem para nos exemplificar de que não vamos fugir da lei de ação e reação. Como eu acabei de dizer, lei de ação e reação, lei de causa e efeito, como a gente já falou bastante nessa manhã, é uma lei divina essencial. Todas as leis divinas nós vamos passar. A gente pode postergar, a gente pode tentar fugir, mas as leis divinas, as leis naturais, elas vão ocorrer, mesmo que a gente não queira. Então a lei de causa e efeito, ela vai acontecer. Nunca vai deixar passar em branco. Por quê? Todo mundo está colhendo, não é só eu. Deus não é injusto, todos nós. E é o que eu sempre falo também, nas aulas de evangelização para os jovens, eu gosto de deixar todas as reflexões, princípios, enfim, ensinamentos mais didáticos possível, para todo mundo frisar e entender, colocar dentro da cabeça. Porque eu falo, Deus, justo que é e bom, nos criou da mesma forma, simples e ignorantes. Nos deu um superpoder. Por que é um superpoder? O nosso livre-arbítrio. Superpoder, a gente escolhe o que a gente quiser. Mas, como já dizia, se não me engano, o tio Ben, do Homem-Aranha, sempre confundo super-heróis, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, nos deu o superpoder do livre-arbítrio. Qual que é a responsabilidade? Lei de causa e efeito. Tenho o superpoder de escolher, mas eu tenho que colher obrigatoriamente. Então, olha só que maravilhoso que Deus é. Que Deus, sendo Deus, Ele poderia muito bem nos criar já perfeitos, todos anjos. Seria até mais fácil, eu acho, mas não. Ele quis nos criar, nos dar essa oportunidade, essa autonomia, para no final nós progredirmos pelo nosso próprio mérito. Olha que maravilha. Questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Um exemplo, da lei de ação e reação. Merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então não vamos fugir, vamos colher da mesma forma que plantamos. Mais uma questão aí rapidinho de Emmanuel. Cada qual de nós traz em si consigo os resultados das próprias ações. Ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo. Justiça da reencarnação, o segundo ponto que a gente relaciona na autorresponsabilidade, que também a gente já explicou aqui bem. Também não temos como fugir. Reencarnação também é uma lei divina. A gente pode pensar, nossa, que preguiça, reencarnar inúmeras vezes. Mas temos. A gente pode, mais uma vez, parar no tempo e ficar postergando. Mas uma hora a gente vai, para progredir, é esse o processo, não tem outra forma. Volta, retorna e vem. Mundo físico, mundo espiritual. Mundo físico, mundo espiritual. Até que a gente aprende com as nossas próprias escolhas. Um pedacinho do comentário da resposta da questão 199, em relação à morte das crianças, que fala do merecimento dos atos, das nossas escolhas, mais uma vez, e, por fim, da nossa responsabilidade. Então, não dá pra gente jogar pro outro. A responsabilidade sempre será nossa. Questão 636. Para frisarmos aí também, a lei de Deus é a mesma para todas, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Então, olha só, é a questão do bem e o mal. Existe, o bem e o mal, o que acontece então na nossa prática, no nosso dia a dia? A lei de Deus é para todos. Independente que eu fale, minha vida foi mais difícil, mais sofrida, do outro foi super fácil. Tá bom, mas nada é por acaso. E, de certa forma, a lei de Deus é para todos. Assim como a gente fala da eficácia da prece. A oração é eficaz para todo mundo. Basta que a gente queira ser ajudado e que a gente também dê o primeiro passo, Porque não basta só ficar pedindo, a gente tem que agir também. Mais uma questão do livre-arbítrio, que também está relacionado, obviamente, à nossa responsabilidade, 780. Não vou ficar lendo aqui para não cansar. E para nós fecharmos, então, essas 3 lições que dão
inúmeros insights para nós, né? A questão dos nossos talentos, de fazer tudo com o nosso coração e, por fim, de lembrarmos da nossa autorresponsabilidade. Muito legal, muito linda essas questões, essas reflexões, essas partes do livro dos Espíritos, mas como que a gente coloca em prática? Porque não basta a gente ficar estudando toda semana, ouvindo, lendo, fazendo evangelho no lar, a gente tem que tentar, pelo menos tentar, o esforço é obrigatório, colocar em prática. E como que a gente pode colocar em prática essas 3 lições, principalmente juntas? Parece difícil, mas já resumiram para nós como que a gente coloca em prática. Os maiores mandamentos que nós estudamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu conseguir realmente amar a Deus e amar o meu próximo, eu estarei utilizando aquelas lições. Ou ao contrário, aquelas lições vão me auxiliar a praticar esses mandamentos, porque são difíceis. Então, se eu conseguir enxergar e utilizar os meus talentos, que eu disse que são ferramentas para nos auxiliar, fazer escolhas com o meu coração, ou seja, sendo justa, consciente, sendo sincera e, por fim, lembrando da minha autorresponsabilidade, parece que não fica mais fácil a gente tentar praticar a lei de amor? Pois então, nada é por acaso, né? Todas essas ferramentas realmente vêm, né? Todos esses ensinamentos vêm para nos auxiliar no final para praticarmos a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Portanto, nem sei se dá para enxergar direito, mas eu vou ler. Deixo essa frase final como conclusão do nosso raciocínio dessas 3 lições, o tanto que uma auxilia a outra e por fim nos auxilia nessa jornada. Fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você é a maior expressão na prática de utilização dos seus talentos, de seu coração e da sua responsabilidade. Então a gente sempre retoma na lei de amor e na regrinha de ouro básica, que não é tão básica assim, fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Então, quando a gente está agindo dessa forma, se nós utilizarmos como guia o nosso coração, os nossos talentos para nos facilitar nessas escolhas e lembrarmos da nossa autorresponsabilidade, talvez fique mais fácil praticar a lei de amor e fazer ao outro o que você realmente gostaria que fizesse com você. Obrigada. Nós que agradecemos a lembrança, né, desse convite que Jesus nos ensina, que só depende de nós, né? E toda semana, quando a gente vai fazer o Evangelho na Casa dos Acamados, geralmente aparece uma lição. Tem aparecido para mim e para a Alicia, né? Se a gente mudar nós mesmos, 2/3 do planeta nós teremos mudado. Essa lição está no livro Pão Nosso. Então que a gente possa pensar com carinho que realmente só depende de nós. E hoje eu também ouvi o Dr. José Antônio Vieira de Paula comentando da passagem do paralítico, né? Quando Jesus fala para ele, pega tua maca e vai. E ele estava explicando o significado disso, de pegar tua maca. Quer dizer, pega os seus talentos, pega com a sua coragem e vai. É o que nós precisamos. Que possamos pensar na semana toda com carinho na lição de hoje. Obrigada, Paola. Chamo os médiuns para a sala de passe e os que aqui ficarem permaneçam em oração. Obrigada.